Olá, senhores, dando sequência ao encontro passado. No encontro passado nós vimos métodos mais sofisticados de interpretação condicional. Antes de entrar no método da teoria dos princípios do Robert Alexy, eu vou antes disso falar de princípios que são utilizados também, muitos deles implícitos, na atividade hermenêutica. Então são princípios de interpretação condicional antes da gente chegar à teoria dos princípios, que vai preceder, obviamente, essa ideia. Então vamos primeiro falar dos princípios interpretativos e implícitos que são utilizados pela doutrina nessa atividade hermenêutica, já que finalizamos no encontro passado os métodos mais sofisticados de interpretação. Vimos o hermenêutico clássico, o hermenêutico estruturante, vimos o método da Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição, o hermenêutico filosófico de Gadamer, a tópica do Vivek. Então vamos dando sequência a essa análise e falar agora dos princípios de interpretação da Constituição. Depois disso, falarei então da teoria dos princípios de Robert Alexy, ok? Então, o primeiro princípio, chamado aqui de princípio implícito, é o princípio da supremacia da Constituição. Lembrando que todos esses princípios que nós vamos examinar aqui são princípios implícitos e encontram fundamento, a gente vai ver, no texto constitucional, mas não de forma, como eu acabei de dizer, expressa. São princípios implícitos. E por serem princípios implícitos, primeiro, vamos estudar o princípio da supremacia da Constituição. Nós temos de encontrar qual é o fundamento desse princípio, justamente por ser ele um princípio implícito. O princípio, como nós vimos, do neoconstitucionalismo, tem força normativa. A norma é o gênero que pode ser a norma-regra e a norma-princípio. Então, eu não posso retirar um princípio para decidir, por exemplo, um caso concreto, de uma mera ilação da cabeça do juiz. O juiz, quando fundamentar uma decisão concedendo ou restringindo um direito, ele deve encontrar um fundamento jurídico. Onde é que está esse princípio dentro do ordenamento jurídico? Qual seria o seu fundamento? Mormente para aqueles princípios que não sejam expressos, que são esses que nós vamos passar a estudar. Então, o primeiro princípio, joga na tua tela, que nós vamos aqui apresentar é o princípio da supremacia da Constituição. E aí vem uma pergunta, candidato, qual é o fundamento do princípio da supremacia da Constituição? Senhores, nós não estudamos ainda, mas vamos estudar um pouco mais à frente. Mas já podemos adiantar que o princípio, fundamento normativo do princípio da supremacia da Constituição é a dicotomia existente entre o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. Como nós vamos examinar, o poder constituinte originário é o poder, e nós vamos ver a titularidade também, que lá em si era da nação. O poder constituinte originário é o poder de que goza o povo para criar uma Constituição. Não só para criar, como também para alterar aquela Constituição e para criar constituições estaduais no poder constituinte derivado decorrente ou reformador ou de revisão constitucional. Mas por hora eu quero só falar do poder constituinte ordinário. O poder constituinte ordinário é o fundamento do princípio da supremacia da Constituição. O fundamento normativo de um comando principiológico com força cogente, que diz que a Constituição é a lei maior de um Estado, que inaugura seu ordenamento jurídico. Ora, o poder para se criar essa norma fundante do Estado, juridicamente falando, sendo certo que a Constituição é um documento não só político, mas é também um documento jurídico, é o poder constituinte originário. E quando estudamos a teoria do poder constituinte originário, nós vamos aprender que ele é um poder inicial, ilimitado e incondicionado. Inicial, ilimitado e incondicionado. Ora, não haveria limites ao exercício do poder constituinte ordinário, salvo para os franceses, lá no primeiro modelo de constitucionalismo, o constitucionalismo clássico, só o direito natural. Mas na aula própria nós vamos ver se essa tese ainda persiste. O que eu quero mostrar agora é só o seguinte, qual é o fundamento do princípio da supremacia da Constituição? O fundamento é o poder constituinte originário. Por que eu posso dizer que a Constituição é a norma suprema de uma estrutura normativa dentro de um Estado politicamente e juridicamente organizado? Então, se eu pensar, por exemplo, na estrutura piramidal de Kelsen, que a gente viu que não é de Kelsen essa estrutura geográfica, né? Mas
corrobora a tese dele se eu pensar que a Constituição Federal é a norma de maior hierarquia dentro do sistema, abaixo dela estão as normas de primeiro grau, lá do artigo 59, por que eu poderia dizer que a norma constitucional está no topo do ordenamento jurídico? Qual é o fundamento jurídico para o princípio da supremacia da Constituição? É a dicotomia existente entre o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. A Constituição está no topo do ordenamento jurídico porque ela é oriunda do poder constituinte originário. E o poder constituinte originário, que tem como titular o povo, tem como titular a legitimidade popular, ele é incondicionado, inicial e ilimitado. Se ele é incondicional, inicial e ilimitado, ele ocupa o topo do ordenamento. Ora, vamos discutir mais à frente, quando falar numa aula própria sobre poder constituinte, teremos uma aula só sobre poder constituinte, se essa limitação ela é jurídica ou se ela também encontra limites ou não no direito natural, na teoria juiz-naturalista do direito. Mas por hora, eu quero só discutir o seguinte: o fundamento do princípio da supremacia da Constituição é a dicotomia existente entre poder constituinte originário e poder constituinte derivado. Porque o poder constituinte derivado, ou o poder constituinte, desculpe, o poder constituído, aqui deixa eu retificar, risco aqui, ó, eu coloquei errado no slide, é o poder constituído, é a dicotomia entre o poder constituinte e o poder constituído. O poder constituído, ele é um poder limitado aos comandos do poder constituinte originário. E quando eu penso nas normas infraconstitucionais do artigo 59 da Constituição, se você abrir a Constituição do capítulo das leis, quais são as espécies normativas consagradas no artigo 59? Emenda à Constituição. Ah, André, uma emenda à Constituição ela pode ser declarada inconstitucional? Nós vamos ver isso. Quando falar de controle de constitucionalidade, vamos ver que sim. Porque a emenda constitucional é fruto do poder constituinte derivado reformador. E o poder constituinte derivado reformador, ele é limitado. Ele não é incondicional, inicial e ilimitado. Incondicional, inicial e ilimitado é o poder constituinte originário. O poder constituinte derivado reformador, que é o poder para se emendar, para se revisionar uma Constituição, ele é um poder condicionado. Ele é um poder limitado e secundário. Se ele é limitado aos comandos do poder constituinte originário. Então a Constituição é fruto do poder constituinte originário. Por isso ocupa o topo. Por isso o princípio da supremacia da Constituição encontra seu primeiro fundamento nessa dicotomia entre o poder constituinte originário e o poder constituído. Porque o poder para legislar no plano infraconstitucional, capítulo das leis da Constituição, artigo 59, quais são as espécies normativas que estão no 59? Emenda à Constituição, lei ordinária, lei delegada, decreto legislativo, resoluções, medidas provisórias. Então, essas espécies normativas que estão no 59 são fruto do poder constituído. Então, como o poder constituído ele é hierarquicamente subordinado ao poder constituinte originário, e o poder constituinte originário é o poder de que goza o povo para produzir um documento político-jurídico chamado de Constituição, eu então encontro o fundamento jurídico normativo do princípio da supremacia da Constituição. Então é importante você saber, porque muitos manuais não dão importância a isso. Eles apenas colocam um princípio, muitas vezes um princípio implícito, só que um princípio não pode ser usado num caso concreto para conceder ou restringir um direito sem uma base normativa, sem o fundamento normativo, por uma mera ilação do julgador. Então, sempre que você for aplicar principalmente princípios implícitos, que é o caso aqui, você tem que se preocupar em encontrar o seu fundamento normativo. Onde é que esse princípio da supremacia da Constituição está no ordenamento jurídico? Onde é que ele se encaixa no direito? Qual é a sua fundamentação normativa? Então, a fundamentação normativa do princípio da supremacia da Constituição sai inicialmente da dicotomia entre o poder constituinte originário e o poder constituído. Porque o poder constituinte originário é inicial, ilimitado e incondicionado. E o poder constituído, que é o poder para criar as normas infraconstitucionais, que numa função típica de Estado pertence a um órgão constituído. Quem é o órgão constituído? O Poder Legislativo. Poder Legislativo, Poder Judiciário e o Poder Executivo são poderes constituídos, não são poderes constituintes. Dentro dessa lógica, nós vamos ver também um pouco mais à frente
que a emenda à Constituição, por exemplo, ela não é, no devido processo legal legislativo, franqueada à sanção ou veto do presidente da República. Por que a emenda à Constituição não é franqueada, não é exposta no devido processo legal legislativo à sanção ou veto do presidente da República? Porque a emenda à Constituição é fruto do poder constituinte derivado reformador. Emenda à Constituição é fruto, nós vamos ver isso mais à frente em aula própria, do poder constituinte derivado reformador. Então o presidente da República ele não é poder constituinte, ele é poder constituído. Então uma lei ordinária ela é apresentada, por exemplo, por um deputado, pelo próprio presidente das matérias de iniciativa dele do artigo 62, vai à casa iniciadora, vai à casa revisora, se não tiver alteração, vai para a sanção ou veto do presidente da República. E o presidente da República poderá sancionar ou vetar um projeto de lei alegando inconstitucionalidade do projeto ou falta de interesse público naquele projeto de lei. Mas a pergunta de prova é, candidato, o presidente da República, a emenda à Constituição, ela vai à sanção ou veto do presidente da República? Não. E por que uma lei ordinária vai à sanção ou veto do presidente da República, que com base no artigo 62 poderá vetá-lo todo em parte, alegando inconstitucionalidade do projeto de lei ou falta de interesse público naquele projeto, e a emenda constitucional não vai à sanção ou veto do presidente? Por quê? Imagine uma pergunta dessa na prova oral para delegado. A resposta é, porque a emenda constitucional é fruto do poder constituinte, derivado reformador, mas é poder constituinte. Emenda à Constituição é poder constituinte. Agora, e o presidente da República não é poder constituinte, o presidente da República é poder constituído. Então o poder constituído não pode vetar, o poder constituído, que é o presidente da República, não pode vetar um projeto de lei, ou melhor, desculpa, uma emenda à Constituição, que é fruto do poder constituinte derivado reformador. Essa é a resposta a esta pergunta. Agora, uma outra pergunta diferente dessa é o seguinte, uma emenda à Constituição pode ser fruto de controle de constitucionalidade? Pode. Pode, porque nós vamos ver que a emenda, quando explicar especificamente na aula própria o poder constituinte derivado reformador, a emenda, como eu acabei de dizer, é fruto do poder constituinte derivado, que é limitado, secundário e condicionado. Se ele é limitado, condicionado e secundário, se ele é limitado a quem? Ao poder constituinte originário. Se eu tenho uma emenda que viola, por exemplo, cláusula pétrea, essa emenda pode ser declarada inconstitucional. Se a emenda não segue o rito formal de alteração mais dificultoso dentro da perspectiva de rigidez constitucional, ela pode ser declarada inconstitucional. Imagine uma emenda que só tramitou uma vez em cada casa, não tramitando 2 vezes em cada casa. Ela pode ser declarada inconstitucional porque não submeteu ao rito traçado para alteração da Constituição pela própria Constituição. E eu poderia então declarar uma emenda constitucional inconstitucional, aconteceu já algumas vezes. Depois eu vou citar alguns exemplos. A emenda constitucional 19, por exemplo, de 98, quando alterou o artigo 39 da Constituição, alterando o chamado regime jurídico único, o RJU, só tramitou uma vez no Senado e uma vez na Câmara dos Deputados. Foi declarado inconstitucional, informativo 474 do STF. Então essa emenda constitucional 19, não no todo, mas em parte, ela tem parcialmente um vício formal, foi declarada inconstitucional, numa liminar no Supremo, informativo 474. Então, senhores, cuidado, porque os manuais não se preocupam muito com isso. Se ele te perguntar, princípio da supremacia da Constituição, a Constituição ocupa o topo do ordenamento jurídico, determinando forma de Estado, forma de governo, sistema de governo, garantindo, disciplinando direitos fundamentais e garantias fundamentais e limitando o poder do Estado. Ok, mas qual é o fundamento do princípio da supremacia da Constituição? Qual é o fundamento jurídico? O fundamento jurídico é a dicotomia entre poder constituinte originário e poder constituído. Porque a Constituição é fruto do poder constituinte originário, que é inicial e limitado e incondicionado. Ao passo que as normas infraconstitucionais, porque se é supremacia com relação a alguma coisa. A Constituição ocupa o topo do ordenamento jurídico. E ela é o fundamento de validade, nós vimos isso na teoria de Kelsen nas aulas passadas, ela é o fundamento de validade de todo o sistema. E segundo Kelsen, ela encontraria a sua validade na norma hipotética fundamental. Mas ela é a validade para as normas infraconstitucionais. E por que ela pode estar nesse plano? Em virtude da dicotomia entre o poder constituinte originário e o poder constituído. Esse é o primeiro fundamento, segundo a doutrina. Cito aqui o livro do professor Daniel Sarmento, que faz essa colocação. Continuando, o segundo fundamento, joga na tela, o primeiro fundamento é a dicotomia entre PCO, poder constituinte originário, e poder constituinte e poder constituído.
O segundo fundamento é a rigidez constitucional. Ora, por que a rigidez constitucional é um fundamento da supremacia da Constituição? Nós vimos em aulas passadas que as normas constitucionais só podem ser alteradas por um processo mais dificultoso, com uma maioria de 3/5, com uma votação em 2 vezes em cada casa, chamada de maioria qualificada. Esse processo, quando comparado com o sistema infraconstitucional, assim o é, porque a Constituição está no topo do ordenamento jurídico, porque a Constituição é a lei maior de um Estado, porque a Constituição é o fundamento de validade de todas as demais normas do sistema. Então ela precisa de um procedimento de alteração diferente, diversificado, mais gravoso, mais dificultoso do que a alteração do resto do sistema. Senão não haveria entre ela e o restante do sistema nenhum tipo de diferença. E aqui é uma diferença, como diz o professor Barroso, uma diferença hierárquico-normativa. Há uma diferença hierárquico-normativa entre a Constituição e o plano infraconstitucional. Não é à toa que o plano é infraconstitucional, abaixo de, hierarquicamente submetido a. Então, eu preciso de um sistema rígido de alteração, por isso rigidez constitucional é um dos corolários, é um dos consecutários lógicos do princípio da supremacia da Constituição, é um dos fundamentos do princípio da supremacia da Constituição. Então, o segundo fundamento normativo do princípio da supremacia da Constituição, Zé Doutrina, é a rigidez constitucional. É esse processo mais dificultoso para alterar as normas constitucionais. Na tela, o terceiro fundamento é o controle de constitucionalidade, que nós vamos estudar também em aula própria. Ora, senhores, eu só posso falar em controle de constitucionalidade se estiver presente o princípio da supremacia da Constituição. Porque diante do princípio da supremacia, a Constituição passa a ser o parâmetro para o controle de todo o sistema. Então, nós vamos estudar isso numa aula própria de controle. Eu não posso confundir o parâmetro do controle com o objeto de controle. O objeto de controle é a norma infraconstitucional que supostamente está violando a Constituição formal materialmente. E a Constituição é o parâmetro para o controle. Eu só posso trazer essa ideia de parametricidade, se houver uma relação de supremacia. Então a supremacia da Constituição é que permite essa ideia de parametricidade entre o parâmetro que é a Constituição e o objeto de controle, que é aquela norma ou ato normativo que supostamente estaria violando a Constituição no plano formal ou no plano material. Então o terceira consequência do princípio da supremacia da Constituição, joga na tela, é o controle de constitucionalidade. Quando nós formos estudar controle de constitucionalidade, eu vou voltar a esse assunto lembrando a você de que o controle de constitucionalidade ele tem 2 fundamentos. Quais são os fundamentos para que eu tenha controle de constitucionalidade? São 2. Supremacia da Constituição e rigidez constitucional. Então, supremacia da Constituição e rigidez constitucional são os pressupostos existenciais, são os pressupostos ônticos para o controle de constitucionalidade. Se não vigorar o princípio da supremacia da Constituição, se não vigorar um sistema de rigidez constitucional, eu não posso falar em controle de constitucionalidade. Por quê? Porque qualquer alteração, qualquer norma infraconstitucional, se não houver superioridade à Constituição, não posso sequer falar em norma infraconstitucional, mas qualquer alteração no sistema normativo que supostamente contraria a Constituição não estaria violando, estaria alterando a Constituição. E eu não poderia falar em controle de constitucionalidade se não houver um consecutário lógico da rigidez constitucional. Então a rigidez constitucional e o princípio da supremacia da Constituição são consecutários lógicos, existenciais, ônticos do próprio controle de constitucionalidade. Então não adianta você não construir essa base aqui nessas aulas iniciais e chegar lá no controle de constitucionalidade daqui a não sei quantas aulas e não tiver isso, obviamente, sedimentado na sua mente, sedimentado no seu conhecimento, no seu arcabouço, na sua musculatura jurídica, porque senão você vai claudicar, você vai decorar um monte de coisa no controle de constitucionalidade, mas não vai conseguir, obviamente, internalizar a matéria, ok? Quarto fundamento, o quarto consecutário lógico do princípio da supremacia é a Constituição, letra D, funcionando como um vetor interpretativo
para todo o sistema jurídico. A Constituição funcionando como um verdadeiro vetor interpretativo para todo o ordenamento jurídico. Deixa eu limpar essa tela aqui para ficar mais fácil. Ora, o que eu posso entender, André, como a Constituição funcionando como vetor interpretativo? Senhores, a Constituição é o fundamento de validade de todo o sistema jurídico. Já vimos isso, inclusive em Kelsen. Se a Constituição é o fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico, eu vou extrair um corolário lógico, que é o seguinte: a Constituição vai funcionar, então, como um vetor interpretativo de todo o sistema. Todo o sistema vai passar por uma filtragem constitucional, já falamos isso em aulas passadas. E aí, dois institutos, alguns deles, inclusive princípios autônomos, que nós vamos estudar um pouco mais à frente, vão ser extraídos dessa ideia de vetor interpretativo. Na tela, que é o princípio da interpretação conforme a Constituição e o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais. Primeiro ponto, não podemos confundir interpretação conforme a Constituição com declaração parcial de constitucionalidade sem redução de texto e princípio da máxima efetividade das normas constitucionais. São institutos diferentes. Vamos estudar todos eles, mas vamos começar passo a passo. Primeiramente, interpretação conforme a Constituição. Uma hipótese necessária para eu falar em interpretação conforme a Constituição é estar diante de uma norma jurídica, de uma lei ou uma norma chamada de norma plurissemântica. Norma plurissemântica, como o próprio nome aqui nos ajuda, é uma norma da qual eu posso extrair mais do que um significado. Norma plurissemântica é aquela norma da qual eu posso extrair mais do que um significado. Ora, e se eu extrair de uma norma mais do que um significado, a pergunta é: todos esses significados estão em harmonia com a Constituição? São compatíveis com a Constituição? Então imagine na tela, por favor. Eu vou trazer mais à frente um exemplo prático. Mas aqui, imagine que eu tenha a lei X, e a lei X, ela admite a interpretação X1 e admite a interpretação X2. Lembrando que eu falei em blocos passados, em aulas passadas, que eu não posso confundir texto normativo é diferente de norma jurídica. Texto normativo é o conjunto de palavras. Norma jurídica é o comando permissivo, proibitivo, explicativo que eu retiro do texto normativo após aplicar uma técnica de interpretação. Então, texto normativo, conjunto de palavras. Norma jurídica é outra coisa. Falei em blocos passados, citei até um exemplo do professor Fred Dier, em que ele cita na aula dele, citando Humberto Ávila, ele diz o seguinte: olha, imagine o seguinte, imagine um comando dizendo assim: é proibida a entrada de cão numa repartição pública. Aí chega uma pessoa deficiente visual com o cão-guia. O cão-guia entra ou não entra? É óbvio que o cão-guia entra, mas é cão. Sim, meu filho, mas quando a lei diz, quando aquele comando, naquele órgão público diz é proibida a entrada de cão, ali é o texto normativo. Qual é a natureza jurídica do cão-guia? É a natureza jurídica de olho. Se o cão-guia tem natureza jurídica de olho, como é que eu vou dizer, olha, você entra, seu olho fica do lado de fora? Então, o texto normativo diz não pode entrar cão, mas a norma jurídica traz uma exceção, salvo o cão-guia, implícita. Eu vou, então, aplicar ali técnicas interpretativas para retirar do texto normativo que diz conjunto de palavras não pode entrar cão, excepcionalmente o cão-guia pode entrar. Então, eu não confundo norma jurídica com texto normativo. Ao passo que, imagine que essa mesma pessoa chegue, esse mesmo local, é o exemplo do Didier, chega ao local e diz o seguinte: bom, não é possível entrar cão. Aí chega a pessoa com um dinossauro. Ela vai entrar? Ora, se você fizer uma interpretação literal, fazendo confusão entre norma jurídica e texto normativo, o dinossauro vai entrar, porque não está sendo possível de adentrar no local é o cão, mas dinossauro poderia. É óbvio que não, senhores. Então não confunda texto normativo com norma jurídica. É mais uma característica do neoconstitucionalismo, do pós-positivismo, que nós estamos aqui examinando. Então, voltando para cá, imagine que eu tenho uma lei, que eu estou chamando aqui de lei X. Essa lei X admita duas interpretações, X1 e X2. A pergunta é: ambas as interpretações estão de acordo com a Constituição? Aí você vai dizer: não,
a interpretação x1, ela viola a Constituição. Viola a Constituição. Mas a interpretação x2 está em harmonia com a Constituição. Então, o que vai fazer o juiz? O que vai fazer o Supremo Tribunal Federal? Vai declarar essa norma, essa lei X inconstitucional? Não. Vai usar uma técnica de interpretação, um princípio constitucional interpretativo, que é o princípio da interpretação conforme a Constituição, para afastar a norma X1 e manter a interpretação, para afastar, desculpe, a interpretação X1 e manter a interpretação X2. E aí, um pouquinho mais à frente, eu vou falar do seguinte, mas peraí, numa DIN, por exemplo, se eu tenho uma lei que supostamente viola a Constituição, essa própria lei que eu coloquei aqui, a lei X, e aí então o tribunal, o STF, numa DIN, dá uma decisão de interpretação conforme a Constituição. Essa decisão, esse acórdão, ele é um acórdão de procedência ou de improcedência? Eu vou deixar essa pergunta para responder um pouco mais à frente, mas é uma das perguntas que nós vamos enfrentar, entendeu a pergunta? Se eu tenho uma DIN que ataca, tem como objeto a lei X e como parâmetro a Constituição, alegando que a lei X viola a Constituição, o Supremo não declara a lei X inconstitucional, mas utiliza a técnica de interpretação conforme a Constituição. A pergunta é, essa decisão, este acórdão do Supremo, é de procedência ou de improcedência? Eu deixo essa pergunta para ser respondida um pouco mais à frente. Mas voltando para cá, interpretação conforme a Constituição. Se eu pensar na ideia de interpretação conforme a Constituição, pensando na ideia de interpretação conforme a Constituição, a pergunta é, X1 e X2, eu adoto X2 e não adoto X1. Tudo bem? Tranquilo? Eu estou chegando ao final desse bloco. No próximo bloco eu vou continuar falando deste assunto. Aguardo os senhores lá. Um abraço, fiquem com Deus.